Que a graça do nosso Deus esteja conosco nessa manhã. Abra sua Bíblia aí, capítulo 4 da Epístola de Tiago, versículo 1 ao 10. Tiago 4, versículo 1. Nós vamos refletir nessa manhã sobre sintomas de uma igreja doente e um remédio que traz cura. Você, líder de célula, já recebeu o esboço dessa pregação desde o dia de ontem, então vai ter oportunidade aí de fazer suas anotações. A gente estimula não apenas os líderes de célula, mas todos os irmãos que façam anotações daquilo que for pregado aqui, aquilo que te marcou, aquilo que porventura talvez não tenha compreendido, para que possa ser trabalhado dentro das células. Então, traga seu caderninho, ou então faça como a Keila, que tem uma Bíblia ali de 7,5 kg, mas que tem muito espaço para você escrever. Então, a gente recomenda os irmãos. Então, nessa manhã nós vamos refletir sintomas de uma igreja doente e um remédio que traz a cura. Tiago 4, versículo 1. Vamos fazer a leitura. Se coloque de pé mais uma vez. Diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Deixe-nos assentar, vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, por tudo aquilo que já vivenciamos aqui. Nós te agradecemos pelos louvores cantados, pelas orações entoadas, pelas leituras bíblicas feitas. Oramos agora há pouco por uma igreja fortalecida, através do presbítero Carlinhos. Senhor, que a Tua palavra nesse momento possa nos fortalecer para a glória do Teu nome. Esse é o nosso desejo. Que em tudo o Senhor receba a glória e que nós possamos receber a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala muito acerca da nossa realidade. Não a nossa realidade específica aqui em Sete Pontes, mas a realidade da igreja brasileira hoje. Se a gente olha para o contexto das nossas igrejas, a gente vai observar que a igreja protestante brasileira, ela está em crise. É impossível a gente olhar para a igreja, para aqueles que são líderes religiosos, a grande maioria deles, sobretudo os de mais exposição, muitos deles são extremamente corrompidos. Podemos ver muitos deles atuando no cenário político, outros
na mídia, outros falando um monte de coisa completamente contrária às Escrituras, pregações contrárias às Escrituras, e todas essas questões acabam conduzindo a igreja brasileira, de modo geral, a uma crise. Mas o que nós queremos refletir nessa manhã não são acerca de liderança religiosa, porque nós entendemos que a liderança religiosa, ela emerge da igreja. Então, se hoje temos líderes religiosos corrompidos, isso significa dizer que temos uma membresia corrompida. De onde vem o líder religioso, senão da congregação? O líder religioso, ele reflete aquilo que é a igreja. Então, a crise religiosa da igreja protestante brasileira, ela se dá por meio de uma crise da nossa membresia. E a gente vai pegar o exemplo daquilo que Tiago fala na sua carta, no texto em que nós lemos, e tentar entender aquilo que ele quis dizer para aquele contexto, para aquele povo, de modo que isso faça sentido para a nossa realidade hoje. Esse é o nosso desafio. E como vocês bem sabem, Tiago, o irmão de Jesus, ele escreve para um grupo de cristãos. Tiago escreve, por assim dizer, para uma igreja que enfrentava uma crise, sobretudo uma crise teológica. Uma igreja que enfrentava uma crise porque havia naquela igreja uma falta de um entendimento correto das Escrituras. E essa falta de um entendimento correto das Escrituras acabou por adoecer aquela igreja, gerando problemas espirituais, problemas de fé, problemas de relacionamento, uma realidade muito latente em que nós vemos no nosso tempo. Vemos igrejas e, lamentavelmente, precisamos reconhecer isso, muitas das vezes, igrejas congregacionais, uma denominação histórica como a nossa, de mais de 160 anos de história nesse país, igrejas adoecidas, igrejas doentes, igrejas, talvez em determinados momentos, até mesmo mortas, por conta da falta de um entendimento bem definido, um entendimento correto acerca da Escritura. Então, esse é um dos sintomas de uma igreja doente, quando ela não tem o entendimento correto acerca da Escritura. Mas nós não vamos falar sobre esse sintoma especificamente. Hoje o pastor Bruno está aqui de prova. O assunto do momento na nossa denominação é revitalização de igrejas. Revitalização é você trazer de novo vida. Trazer vida a algo que está morto. Essa é, infelizmente, uma realidade das nossas igrejas, não apenas da igreja congregacional, mas de muitas das igrejas históricas brasileiras, presbiterianos, batistas, entre outros. Mas a questão é que Tiago olha esse cenário, e Tiago escreve para uma igreja doente, uma igreja vazia espiritualmente, uma igreja imatura, formada por cristãos imaturos, cristãos doentes. Então Tiago busca conduzir aqueles irmãos a um crescimento espiritual. Tiago busca nos conduzir no nosso tempo a um crescimento espiritual. E o texto que nós acabamos de ler, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, ele precisa ser compreendido
a partir de seu contexto imediato. No finalzinho do capítulo 3, do versículo 13 ao 18, Tiago apresenta dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria espiritual e outra sabedoria terrena. Uma sabedoria que é amável, pacífica, compreensível, misericordiosa, imparcial, sincera. E uma outra sabedoria que é uma sabedoria invejosa, amargurada, ambiciosa, egoísta. Tiago chama essa sabedoria de demoníaca. Mas há uma semelhança que une essas duas sabedorias. E o que as une é o fato de que ambas são manifestadas através dos nossos comportamentos. A forma como nos comportamos e como nos portamos revelam o tipo de sabedoria que domina os nossos corações. É isso que Tiago está dizendo. Tiago estabelece então que há duas formas de pensamento que regem o mundo. Duas formas de enxergar a realidade que regem o cristão, o homem comum, que regem as pessoas que habitam nessa terra. Uma forma bíblica, cristocêntrica, e outra forma secularizada, mundana. E ele afirma que a forma como nós enxergamos, como pensamos nesse mundo, determina a forma como vivemos. É muito provável que aqueles irmãos, aquela igreja a qual Tiago escreve, possuíam uma cosmovisão, uma sabedoria terrena e secularizada. Lamentavelmente, muitos ditos cristãos do nosso tempo possuem essa mesma visão extremamente secularizada. Amantes do dinheiro, amantes da popularidade, amantes de seus próprios corpos, da beleza, do poder, amantes de tudo aquilo que é terreno. Mas o que Tiago está querendo combater é uma outra questão, além dessa sabedoria terrena. O texto mostra que aquela igreja, e quando olhamos para essa igreja qual Tiago escreve, o texto mostra que aquela igreja estava em crise. E quando olhamos para o nosso tempo, para a nossa igreja, vemos igualmente uma igreja em crise. E essa crise começou entre os irmãos daquela região. Essa crise começa na igreja evangélica brasileira por meio da corrupção de sua membresia. É isso que Tiago revela. E através de Tiago, então, nós vamos refletir sobre os sintomas de uma igreja doente e o remédio que traz a cura. O primeiro sintoma que nós identificamos no texto que Tiago fala para nós, versículo 1 do capítulo 4, a gente observa que ele escreve para uma igreja que enfrentava problemas de relacionamento. Boa parte da ênfase que Tiago dá aqui no final do capítulo 3 e no início do capítulo 4, Tiago fala sobre relacionamentos. Tiago vai dizer de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago gasta uma parte do seu tempo para tratar sobre problemas de relacionamento. Tiago olha para um cenário de uma igreja onde haviam pessoas que
por qualquer motivo, ou por um motivo extremamente fútil, não falavam com outras pessoas. Tiago escreve para uma igreja onde tinham pessoas que não se relacionavam com pessoas da sua própria igreja. E qual é a razão disso? A razão disso, a explicação, e por isso eu falei do final do capítulo 3, é que essas pessoas, esses problemas de relacionamento, são produzidos por causa de uma sabedoria terrena que dominava o coração daquela membresia. Problemas de relacionamento que são produzidos por causa de inveja, problemas de relacionamento que são produzidos por causa de orgulho, problemas de relacionamento que são produzidos por causa da cobiça. Tiago olha para aquela igreja e define: essa igreja está doente. Por quê, Tiago? Porque essa igreja enfrenta problemas de relacionamento, e problemas de relacionamento é um sintoma de uma igreja doente. Esse tipo de comportamento dentro da igreja criava, nas palavras de Tiago, guerra entre aqueles irmãos. Criavam contendas. Eram pessoas dominadas por essa sabedoria terrena. Guerras, contendas, problemas de relacionamento são marcas de uma igreja doente. Igrejas onde existem pessoas que não falam com outras pessoas. Igrejas onde existem pessoas que, quando chega outra pessoa perto, se levanta e sai e vai embora. Igreja onde existem pessoas que não apoiam projetos porque outras pessoas estão liderando. É esse tipo de igreja que Tiago está escrevendo. Igrejas doentes, que têm problemas de relacionamento. Tiago fala: vocês cobiçam, mas não têm, e por isso matam e invejam. É óbvio que Tiago aqui não está falando sobre homicídios literais dentro daquela igreja. Se de fato fosse isso, obviamente exigiria muito mais dedicação, muito mais tempo de Tiago escrevendo sobre essas coisas. O sentido aqui nós podemos entender, sobretudo à luz do Sermão da Montanha. Quando nós olhamos e estudamos um pouco acerca da carta de Tiago, bom que facilita, que não preciso abrir mais. Quando olhamos para a carta de Tiago, nós vamos observar que uma das principais fontes de seus escritos é o Sermão do Monte, Mateus 5. E quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente observa e a gente consegue entender a expressão, o contexto em que Tiago utiliza essa palavra, matam. A ideia aqui é de palavras iradas, palavras negativas. E o Sermão da Montanha, em Mateus 5, se eu não me engano, versículo 21, Jesus, ele redefine, no versículo 21 e no versículo 28, Jesus redefine 2 dos 10 mandamentos. Jesus acaba por ampliar o seu significado. Jesus lembra o que foi dito pelos antepassados: não matarás. E Jesus fala: mas eu, portanto, digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Jesus amplia o julgamento, da mesma forma que ele amplia também o adultério. Os 10 mandamentos dizem: não adulterarás. E Jesus fala: mas eu digo, qualquer um que desejar, cobiçar,
já cometeu adultério. Perceba, Jesus amplia o campo semântico da palavra. Jesus amplia o seu significado. E nesse contexto, nesse sentido, a partir dessa ampliação que Jesus faz de um mandamento, que Tiago fala das palavras que matam. Não literalmente, mas matam, porque elas têm poder de ferir o coração do homem de tal forma que ele se sente tão ressentido, a ponto de se sentir morto. Tiago está dizendo, escrevendo para cristãos, que falavam palavras tão negativas uns para os outros, a ponto deles se sentirem mortos. Precisamos ter cuidado com as palavras que falamos. Porque Jesus fala que aquele que simplesmente se irar está sobre o mesmo julgamento. Ele fala, aqueles irmãos cobiçam, invejam, lutam, fazem guerras, mas não têm por quê? Não pedem. No versículo 3, Tiago vai dizer, quando pedem, não recebem, porque pedem errado. Quando pedem, não recebem, porque pedem mal, pedem para gastar com seus prazeres. Os leitores de Tiago revelavam todo o seu coração, todo o seu ânimo, todo o seu desejo em suas orações. O coração deles era dominado por uma sabedoria terrena. Eles invejavam. Eles pediam com orgulho, com cobiça, com inveja. E quando nós somos dominados por uma sabedoria terrena, o nosso egoísmo domina os nossos corações. E uma vez dominando os nossos corações, queridos, o nosso egoísmo domina as nossas orações. Queremos sempre mais do Senhor. Oramos, cantamos, viemos aqui todos os domingos, levantamos nossas mãos. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais para mim mesmo. Queremos sempre mais do Senhor para nós mesmos. Sempre conquistar mais. Sempre comprar mais. Possuir mais. Se destacar mais. As nossas orações revelam a sabedoria que há em nossos corações. E essa sabedoria produziu naquela igreja problemas de relacionamento. E essa sabedoria produz em nossas igrejas hoje problemas de relacionamento. Esse é o primeiro sintoma de uma igreja doente. O segundo sintoma que o texto revela para nós de uma igreja doente. Uma igreja doente é aquela que é amiga do mundo e inimiga de Deus. Tiago chama no versículo 4, Tiago chama aqueles irmãos de adúlteros. Ele vai dizer, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Aqui, queridos, a ideia por trás desse termo, a amizade com o mundo, não é uma ideia de personificação do mundo, não é uma ideia de simplesmente se romper com os sistemas religiosos e viver no mundo. A ideia de Tiago aqui,
E ele escreve para cristãos que frequentavam uma mesma comunidade religiosa, assim como nós, cristãos que frequentam uma comunidade religiosa. A ideia de Tiago aqui é uma ideia de assimilação. Ser amigo do mundo é assimilar os valores e as ideias desse mundo. É pensar como o mundo pensa sobre dinheiro. É pensar como o mundo pensa sobre fama, sobre sucesso, sobre poder, reconhecimento, sobre sexo. É assimilar os valores do mundo. Não deixá-los lá fora, mas trazê-los para dentro da igreja. A ideia de que a igreja precisa ser atrativa para o mundo. A ideia de que a igreja precisa ser prazerosa para o mundo, ser amiga do mundo. Se Cristo não for a atração principal, isso aqui não é igreja. Não adianta trazer os valores do mundo, as ideias do mundo e querer colocar aqui dentro da igreja. Porque o que nos torna igreja é justamente sermos separados do mundo. Uma igreja amiga do mundo é inimiga de Deus. Pode ter o nome de igreja, pode ter o nome de pastor, de bispo, de apóstolo, o que for. Se ela for amiga do mundo, ela é inimiga de Deus. É isso que Tiago fala. A assimilação desses valores do mundo levava pessoas, e continua levando pessoas hoje, a se tornarem cada vez mais invejosas, cada vez mais gananciosas, cada vez mais ambiciosas. A assimilação desses valores do mundo é uma das principais fontes dos problemas de relacionamento que existem dentro da igreja. O versículo 5, Tiago vai dizer: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Há um problema interpretativo aqui nesse versículo. E esse problema se dá porque algumas traduções, inclusive a minha NVI, coloca a palavra Espírito em letra maiúscula, se você observar aí. Isso nos induz a crer que estava falando sobre o Espírito Santo. Mas há um problema interpretativo aqui nesse trecho. O problema é que a palavra grega traduzida por ciúme era uma palavra que ela era sempre empregada de maneira negativa. Em nenhum outro lugar na Escritura há algum momento em que a palavra ciúme pudesse ou tivesse sido empregada de modo positivo, de modo bom, de modo benigno. Nós não encontramos isso. Portanto, uma palavra que é sempre empregada de maneira negativa não pode nunca ser atribuída a Deus, muito menos ao Espírito Santo. Nós não vemos isso. Ciúmes é algo negativo e, portanto, não pode ser atribuído a Deus. E apesar de Tiago falar isso, logo em seguida a sua fala sobre a amizade do mundo, o contexto aqui não é sobre o ciúme de Deus com relação aos cristãos, não é sobre isso que Tiago está falando. O contexto é sobre orgulho, é sobre inveja, é sobre ambição, sobre a assimilação dos valores do mundo que aqueles cristãos possuíam. Então, nesse sentido, queridos, e olhando
para o próximo versículo, você vai observar que quando ele fala isso no versículo 5, ele inicia o versículo 6, dizendo, mas ele nos concede graça maior. Tiago utiliza de um recurso, de uma conjunção adversativa, que traz uma ideia de oposição, de contraste a uma ideia que havia sido colocada anteriormente. Talvez a melhor interpretação aqui desse texto, a ideia de que o Espírito aqui que Tiago esteja falando, não seja o Espírito Santo, mas sim a ideia de que se trata de um espírito humano, corrompido pelo pecado que habita em nós, por conta da nossa velha natureza. A ideia de Tiago aqui é que, embora Deus nos tenha dado vida, ainda sofremos da influência desse espírito corrompido, repleto de desejos invejosos. Um espírito dominado pelo ciúme. E no versículo 6, Tiago fala, mas ele nos concede graça maior. Graça maior que a nossa natureza corrompida. Graça maior do que o nosso pecado. Graça maior do que o nosso velho homem. A Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago está dizendo, apesar da inclinação natural e constante da nossa natureza corrompida, Deus concede graça, mas não qualquer graça, é uma graça maior, uma graça tão grande que supera os nossos pecados, por maiores que eles sejam. Tiago combate a ideia de amizade com o mundo. Amigos do mundo são pessoas extremamente orgulhosas. São orgulhosas a ponto de se tornarem senhores de suas próprias vidas. Vivem para a sua própria glória. Uma glória que deve pertencer somente a Cristo. E por isso se tornam inimigos de Deus. E em resposta a isso, Tiago fala, a Escritura fala, que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus entra no combate. E todas as vezes que um coração orgulhoso entra em um combate com Deus, Deus nos coloca no nosso devido lugar, no chão, quebrados, destruídos. Mas Tiago fala que para aqueles que humildemente se submetem à graça maior. Então, queridos, nós vimos dois dos sintomas que aquela igreja enfrentava. Dois dos sintomas que aquela igreja vivia. Sintomas de uma igreja doente. Pessoas com problema de relacionamento. Era o primeiro sintoma. O segundo sintoma era o problema da amizade com o mundo e a inimizade com Deus. E Tiago, então, apresenta o remédio que traz cura para essa doença. A solução, queridos, para essa doença, para a igreja doente. Versículo 7. A solução para ambos esses problemas se dá pela sujeição a Deus. Versículo 7, Tiago fala, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Abrindo um parênteses acerca desse versículo, hoje vemos muitas ideias equivocadas sobre o poder de Satanás.
Algumas igrejas, lamentavelmente, dão muita ênfase a Satanás. Mas a Escritura... Obrigado. Bom, já veio sem tampa, já. Igrejas dão muita ênfase à figura de Satanás. Orações, lamentavelmente, que vemos, falam mais sobre Satanás do que sobre Deus. Pregações que, lamentavelmente, vemos, falam-se mais sobre Satanás do que o próprio Deus. Mas a Escritura revela para nós que, na verdade, Satanás é fraco. Satanás é derrotado. Tiago fala, resistam a Satanás. Tiago não está dizendo, vai lá e lutem contra Satanás. Vai lá e batalhem contra Satanás. Tiago não está falando em guerra. Tiago está dizendo para nós apenas resistirmos às tentações de Satanás. Resistam a Satanás. Tiago entende que todos nós, lavados e remidos por Cristo, salvos, eleitos de Deus, todos nós temos poder para resistir a Satanás. E quando nós resistimos a Satanás, não resta outra alternativa para ele, a não ser fugir de nós. Tiago não está falando para você ir lá e batalhar. Ele não está falando para você entrar na guerra, luta corporal contra Satanás. Resistam às tentações de Satanás, e ele fugirá de vós. E ele faz isso, querido, sabe por quê? Porque fugir é o que Satanás sabe fazer de melhor. Satanás é derrotado. Ele já é derrotado. Ele não vai ser, não, ele já é derrotado. Tudo que ele sabe fazer é fugir da luz de Cristo em nós. E aqui, o Senhor nos convida, por meio de Tiago, a humildemente nos submetermos a Ele. Portanto, submetam-se a Deus. Reconheçam a sua autoridade. Tiago fala, Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se opõe ao nosso orgulho, nos coloca no nosso devido lugar, e Ele então nos convida a nos submetermos a Ele com humildade, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu poder, reconhecendo quem Ele é. E muitas das vezes, queridos, para nós reconhecermos a soberania de Deus, o senhorio de Deus, Deus precisa nos colocar no chão, para derrubar o nosso orgulho, destruir o nosso ego. Deus precisa nos quebrar, para nós nos submetermos a Ele. No versículo 8, Tiago fala, submetam-se a Deus. Mas como Ele espera que nos submetamos a Ele? Como fazemos isso? Tiago então apresenta no versículo 8 uma série de verbos. Observem, Tiago fala, aproximem-se, lavem, purifiquem, entristeçam, lamentem, chorem, humilhem-se. Tiago vai trazendo uma série de indicações. A ideia dele aqui, no versículo 8, ele fala, limpem as suas mãos. As mãos representam as nossas ações. Purifiquem o coração.
O coração representa a nossa atitude. Lavar e purificar representam a santidade e a separação necessárias para se aproximar de Deus. Lavem as suas mãos e purifiquem o seu coração. Tiago está dizendo, santifiquem as suas ações. Santificar as suas ações é entender que aquilo que fazemos não é para nosso próprio reconhecimento. Não fazemos nada aqui para que as pessoas olhem para nós e nos aplaudam. Não fazemos nada aqui esperando que as pessoas nos apoiem, esperando que as pessoas olhem para nós e nos digam parabéns por ter feito isso. Porque se assim fazemos para nós mesmos. Santifiquem suas ações, faça aquilo porque Deus está vendo, não porque o pastor vai ver, não porque alguém vai ver, não porque alguém vai reconhecer, não porque alguém está te apoiando, não, faça para Deus. Santifiquem as suas ações, santifiquem as suas atitudes, aquilo que te motiva a fazer algo aqui dentro da igreja. Reveja as suas motivações. Qual o motivo de fazer aquilo que você tem feito? Por que você tem feito aquilo que você tem feito? Ou por que deixou de fazer aquilo que você fazia? Eu não faço mais porque não me valorizaram. Santifiquem suas motivações. Eu faço, mas ninguém me dá valor, ninguém reconhece. Santifiquem suas ações, aquilo que você tem feito e aquilo que te motiva a fazer. É isso que Tiago fala, santifiquem. E no versículo 9, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Tiago busca conduzir aquelas pessoas e busca nos conduzir também ao verdadeiro arrependimento, que nos leva não apenas a mudar as nossas atitudes, a mudar as nossas ações, mas nos leva também a sentirmos dor, chorarmos por conta do nosso pecado. Chorarmos por conta da nossa inveja, chorarmos por conta do nosso orgulho. Jesus fala, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Jesus disse, não um choro qualquer de tristeza, mas um choro por reconhecer a nossa pecaminosidade. E é isso que Tiago esperava daqueles irmãos. E no versículo 10, Tiago nos chama a nos humilharmos diante de Deus, com a promessa de que Ele nos exaltará. Tiago não fala aqui de uma exaltação mundana, de que Deus vai te colocar no palco, de que Deus vai te fazer ser reconhecido entre os homens, de que você vai estar no palco e aquele seu inimigo vai estar na plateia e olhar e reconhecer Jesus brilhando em você. Não é isso. É um reconhecimento na eternidade. É por isso que servimos. É por isso que fazemos. Ele nos exaltará, porque nos fará desfrutar da verdadeira alegria que é Cristo. Seremos honrados por vivermos de modo digno para a glória de Deus. E diante disso, rapidamente eu queria fazer 3 aplicações para os irmãos nessa manhã. Primeira aplicação, fala sobre os nossos problemas. Os nossos problemas são frutos da nossa insubmissão a Deus.
A primeira aplicação que nós precisamos fazer a partir do texto é que muitos dos nossos problemas, e cada um de nós aqui tem problemas. Eu não sei que tipo de problema você tem enfrentado. Eu não sei que tipo de problema você tem vivido. Eu não sei quais são as suas lutas, as suas dificuldades, suas angústias. Eu sei as minhas. Talvez sejam problemas no seu casamento. Talvez sejam problemas com algum irmão aqui da igreja. Problemas de pais com filhos, de filhos com pais. Problemas financeiros, problemas na área sexual, pornografia, não importa qual é o seu problema. Eu não quero saber qual é o seu problema. O que o texto mostra para nós nessa manhã, queridos, é que a maioria dos nossos problemas, se não todos, são fruto do nosso orgulho que nos impede de nos submetermos a Deus. A maioria dos nossos problemas são frutos da nossa rebeldia contra Deus, da nossa insubordinação contra a sua autoridade. A segunda aplicação é sobre a necessidade que temos de nos submeter a Deus. Tiago começa falando sobre dois tipos de sabedoria, uma que vem do alto e outra que é terrena. E essa sabedoria terrena, conforme vimos, nos conduz a problemas de relacionamento, causa inveja, cobiça, ambição, egoísmo, amargura. E essa sabedoria, então, nos torna amigos do mundo, nos faz assimilar os valores do mundo, pensar como o mundo pensa. E é necessário que nós tenhamos a noção disso. É necessário que isso fique bem claro, porque quanto mais sabemos da nossa pecaminosidade, maior também é o nosso reconhecimento acerca da necessidade que temos de Deus. A doutrina do pecado é fundamental. Nós vamos trabalhar isso às quartas-feiras aqui. Vem assistir. Entender a doutrina do pecado é fundamental para entendermos a necessidade que temos de Deus. Precisamos nos submeter a Deus. Nós necessitamos da nossa submissão a Deus. Necessitamos disso, como se a nossa vida dependesse disso. Porque, de fato, a nossa vida depende. Nós temos a necessidade de nos submetermos a Deus. A terceira aplicação que eu queria deixar para os irmãos nessa manhã é que nós precisamos nos arrepender das nossas motivações e ações egoístas. Tiago nos convida a um arrependimento. A um arrependimento por muitas das vezes que nos deixamos levar por nossa sabedoria terrena. Ele nos chama ao arrependimento com uma certeza. E essa certeza que eu gostaria de deixar muito claro para os irmãos nessa manhã. Tiago nos convida a nos arrependermos por conta dos nossos pecados, com a certeza de que há graça maior de Deus para aqueles que se submetem a Ele. Talvez você esteja aí sentado, olhando para a sua vida nessa manhã e se lembrando das vezes em que talvez tenha sido movido por uma sabedoria terrena. Se lembrando das vezes que talvez tenha se mostrado amigo do mundo, inimigo de Deus. E eu quero dizer para você o que o texto diz, que se você se arrepender, chorar e lamentar, se entristecer diante do seu pecado, se você se submeter a Deus, se humilhar, há uma promessa para nós nessa manhã, uma promessa do próprio Deus, uma promessa de que a graça de Deus para mim e para você nessa manhã, há uma graça maior do que o nosso próprio pecado. Há uma graça que restaura os relacionamentos de uma igreja doente.
uma graça que restaura uma igreja amiga do mundo. A graça de Deus é maior do que os sintomas da nossa doença. A graça de Deus é maior do que a nossa própria doença. A graça maior de Deus para nós nessa manhã. Vamos orar. Quero orar por você. Você que deseja fazer essa oração e dizer: Senhor, eu quero desfrutar da sua sabedoria. Eu não quero mais ser amigo do mundo. Eu quero me submeter ao Senhor. Eu quero orar por você. Se coloque de pé, queridos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus. Te louvamos porque a tua palavra fala conosco nessa manhã. Senhor, que o teu Espírito possa preencher os nossos corações de tal forma, Deus, que possamos ser restaurados dos sintomas da doença que tem nos dominado. Que possamos ser curados nessa manhã, para a glória do teu nome, por meio da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus.